uma das primeiras que tem é o esporte. Nossa, a gente fala sobre Novembro Azul, mas Seria uma pegada assim pro ano diante de uma situação de perigo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Café com Dois. Mais uma vez, trazendo um convidado super especial aqui, que é o nosso amigo Dr. Sérgio Campos, cirurgião plástico. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco aí de coisas pessoais, da área específica, profissional dele, as experiências, que é muito importante. E recebemos durante algum tempo várias perguntas e esperamos que esse episódio esclareça várias dúvidas de vocês. E depois do episódio também o canal vai estar aberto para receber várias perguntas, questionamentos. Então, Dr. Sérgio, muito obrigado por você disponibilizar seu tempo e vir aqui conosco. Tentamos marcar algumas vezes, né? Mas sempre dá na hora certa. Exatamente. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fica à vontade aí para se apresentar. Primeiramente, Laura, gostaria de agradecer pela oportunidade de nós estarmos conversando aqui. Nós que já nos conhecemos há um tempo e já tem um vínculo de amizade, virou mais do que um amigo médico, né? Um colega médico, né? Um amigo que a gente já tem um tempo já. E é uma honra estar aqui participando desse podcast, podendo responder algumas perguntas, esclarecer um pouco mais sobre o universo da cirurgia plástica. Sim. Uma forma, Sérgio, de eu te agradecer é lhe dando um presente. Então, eu vou te dar um presente, espero que você goste. Você é mineiro, né? Sim. De qual cidade você é? Governador Valadares. Lá tem muito café ou não? Tem. Tem? Então, você é um apreciador de café? Sim. Então, por favor, pode ficar à vontade. Eu acho que dá para abrir aqui. Muito obrigado. Isso. Aí, uma pequena lembrança aí desse dia. Opa, fico muito agradecido. Todo presente é bem-vindo, ainda mais café, né? Café. Olha. Você ganhou o nosso personalizada. kit. Sim. E um café aqui, reserva, especial. E esse café é lá da sua região, lá do sul de Minas. Opa. Né? Para você e sua esposa aí. Sim. Depois dá o feedback. Tá, ok. Vai ter certeza. Tá bom. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado. E quem nós temos que agradecer também é o Empório Dona Diva, aqui de Sorriso. Não sei se você conhece, né? Já foi lá, já é cliente lá. Já, cliente, já. Ela sempre, nos nossos podcasts, ela nos presenteia aí com esses lanches, com café especial. Ótimo. Na verdade, não é só um café, né? É um empório, porque eles têm doces, vários tipos de doces artesanais, sucos. Então fica aí um convite para você também conhecer a Dona Diva, né? Ótimo. Sérgio, bom. Me diz o seguinte, explica para nós, para o nosso público, como é que é a formação do cirurgião plástico? O cirurgião plástico, né, primeira coisa que tem que fazer é a faculdade de medicina. Então, depois de passar pelo vestibular, entrar na faculdade, são 6 anos de formação médica, né? Depois da faculdade de medicina, ele tem que fazer outra prova, que é a prova para ingressar na residência de cirurgia geral. Então, terminou a faculdade, passou na prova, entra na residência de cirurgia geral, são mais 2 anos de formação, no mínimo, de cirurgia geral. Terminou a cirurgia geral, ele desejando fazer a cirurgia plástica, ele tem que fazer outra prova, né, para entrar na residência de cirurgia plástica. E depois são mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, o tempo mínimo de formação de um cirurgião plástico são 11 anos. 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Acaba que a gente estuda um pouco mais, que a gente acaba se especializando em algumas áreas mais específicas da cirurgia plástica. Alguns especializam em nariz, outras em cirurgias da face. O meu caso, eu me especializei em cirurgias da mama e cirurgias do contorno corporal, que são as abdominoplastias e lipoaspiração de alta definição. Sim, e nesse período todo, então, o médico tem uma formação sólida, né? Porque faz desde o geral, né, na parte cirúrgica, os princípios cirúrgicos, Isso, né? E até a parte propriamente dita da cirurgia plástica.
E a cirurgia plástica, ela não é só estética, né, Sérgio? Ela tem algumas, vamos dizer, ramificações, se a gente pode dizer isso. Quais são as áreas que a cirurgia plástica atua? A cirurgia plástica, na verdade, ela nasceu com um cunho reparador. Nós temos relatos, principalmente na Índia antiga, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, são mais de 4.000 anos totalizando, de relatos de reconstrução de lábio, reconstrução de nariz por algum tipo de câncer ou trauma nasal. E nós já temos figuras em livro bem ilustradas que essas pessoas, os antepassados, já faziam a cirurgia plástica reparadora. E durante os séculos, ela foi se aprimorando e principalmente com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, devido aos traumas de guerra, com mutilações, amputações, houve um desenvolvimento muito grande na cirurgia plástica reparadora, relacionada principalmente às cirurgias com enxertos, com retalhos. Muitos pacientes queimados também. Então, o primórdio da cirurgia plástica, ele remonta da reparação, né, da correção de alguma estrutura que foi danificada ou pelo tempo, ou por algum acidente, algum trauma. Depois, sim, vieram as cirurgias plásticas estéticas, né? E hoje em dia, das estéticas, as mais realizadas são mama e contorno corporal, especificamente no Brasil. Nariz também se realiza muito, cirurgias da face, mas mama e contorno corporal, dentro das cirurgias estéticas, são as que mais são realizadas. A cirurgia plástica esteve, ainda né, muito conjunto assim, com a ortopedia, né? Porque, igual você falou, os traumas, né? Sim. A gente faz a reconstrução óssea, Isso. mas aí precisa de cobertura. Né? E aí vocês entram fazendo vários tipos de retalhos, vários tipos de enxerto. É exatamente isso. A cirurgia plástica, ela tem uma característica que é bem interessante, é que ela atua em quase ou em todos os segmentos corporais. Se você parar para pensar, tem algumas especialidades, por exemplo, urologia, atua mais no sistema urogenital, o cirurgião vascular, na parte vascular, né, artérias e veias. A cirurgia plástica, a gente atua, por exemplo, em membros inferiores, no caso muito com a ortopedia, né, Sim. a questão do trauma. Em segmentos da face também, câncer, que dão muito na região da face, couro cabeludo, né, tórax, abdômen. Então, é uma especialidade cirúrgica que atua em todos os segmentos corporais. Muito bem comentado isso aí. Bem completo, né? Quase todas as especialidades cirúrgicas precisam de você em algum momento. Em algum momento. E você comentou do Brasil, né? Eu não sei estatística, mas sabe-se que o Brasil é um dos campeões aí em número de cirurgia plástica, né? E teve vários expoentes aí durante a história da cirurgia plástica no Brasil, né? E ainda se mantém, né? Como nos... O Brasil está sempre competindo com os Estados Unidos em número de cirurgias. Mas lembrando que nossa população tem em torno de 220 milhões, os Estados Unidos tem 300 milhões. Então, em números absolutos, às vezes os Estados Unidos operam um pouco mais do que o Brasil, mas se for ver em números relativos, o Brasil sempre é o primeiro colocado. Sim, entendi. O nosso povo, são pessoas vaidosas, principalmente as mulheres, querem estar bem. E outra coisa, nosso país, ele tem verão, né? É um país tropical, praticamente o ano todo, tem uma costa, né, de mar muito grande. Isso tudo leva que as pessoas se exponham mais, usem roupas mais decotadas, de mangas mais curtas, trajes de banho. Sim. Isso acaba estimulando as pessoas a sempre estarem bem do ponto de vista físico, né? Então, realmente, é um país que tem esse anseio muito pela cirurgia plástica estética. E hoje, bom, qual a porcentagem aí em relação a homem e mulher, quantos que procuram a cirurgia plástica? Normalmente 80% mulheres e 20% homens.
Isso tem modificado, tem aumentado com o passar do tempo, porque as cirurgias de contorno corporal, de lipoaspiração, que geralmente antes quem mais faziam eram as mulheres, agora com essa onda do CrossFit, Sim. por uma questão de pertencimento, de querer fazer parte de uma comunidade, os homens estão buscando mais a cirurgia de contorno corporal com a lipoaspiração de alta definição. Sim. E, de maneira geral, assim, tem uma idade mínima de se fazer a cirurgia plástica e se tem também uma idade máxima de fazer. Como é que funciona essa faixa etária, vamos dizer? Olha, das cirurgias estéticas, o ideal é que a pessoa já tenha pelo menos 18 anos de idade. Porque antes disso tem a questão legal que os pais têm que autorizar. Tá. Por exemplo, uma cirurgia de mamoplastia. Eu só realizaria numa paciente menor do que 18 anos caso ela tivesse uma mama tuberosa, que é uma malformação congênita das mamas, que deixa com aspecto desagradável, ou uma gigantomastia, uma mama muito grande que atrapalha a questão da postura, prática de esporte, faz mal já para a coluna, né? Sim. Então seriam situações, né, que pode-se dizer que seriam cirurgias quase que reparadoras que nós faríamos em uma mulher com menos de 18 anos, né? Agora, tem algumas cirurgias plásticas, reparadoras e não, que podem e devem ser feitas antes. Por exemplo, a cirurgia da orelha em abano, Certo. né? Que é aqueles meninos ou meninas que têm a orelha um pouco mais projetada para frente. O ideal é que se realize essa cirurgia antes que aconteça o trauma psicológico. Então, a partir dos 7 anos, quando a orelha já está totalmente desenvolvida, nós podemos operar essas crianças. Então, antes que os amiguinhos percebam que a orelha é um pouquinho mais para frente, comece com as brincadeiras, o que eles chamam hoje de bullying, é bom que se faça, né? Também tem as cirurgias, né, do lábio leporino, né, que no caso, criancinhas que nascem com abertura do lábio, que também devem ser tratadas assim que possível, já nos primeiros meses de vida. Sim, tem o lábio, tem a fenda palatina lá que precisa corrigir, né? Exatamente. Agora, as outras cirurgias, uma cirurgia de contorno corporal, lipoaspiração, deve-se evitar, né, fazer em menor de 18 anos. Não só pelo ponto de vista legal, mas a questão da maturidade da adolescente ou do adolescente que vai fazer a cirurgia. E lembrando também, você não pode operar uma mama antes, por exemplo, que a mama se desenvolva completamente. Então, a partir do momento do desenvolvimento da mama, tem que se aguardar pelo menos mais 2 anos para se operar. Então, geralmente, pensando nesse período, acaba se esbarrando nos 18 anos de idade mesmo. Sim, sim. Não, isso aí é uma coisa que a gente como cirurgião, você como cirurgião plástico, né, tem que ficar atento e orientar, né? Sim. Porque eu acredito que muitas vezes a ansiedade de resolver, né, torna a coisa um pouco mais precoce, né? E igual você falou, talvez numa cirurgia de contorno corporal, muitas coisas a paciente quer de maneira mais imediata, um resultado mais imediato, né? Sim. E eu acredito que tem todo um preparo pré-operatório, toda uma orientação antes de chegar no bisturi. Sim. Né? Por exemplo, paciente obeso, tem algum limite para você, ou uma contraindicação relativa absoluta, se o paciente estiver em obesidade? Assim, o que os estudos científicos mostram é que o índice de massa corporal, ou seja, o IMC acima de 30, aumenta alguns riscos. Por exemplo, de trombose, de infecção, abertura de pontos, hipotermia, que é a queda da temperatura durante ou após a cirurgia. Isso é ruim também para a cicatrização e para a segurança do paciente. Então, geralmente 30 é o ponto de corte. Um resultado mais próximo de 28 e 27 é bem melhor, né? Mas até 30 nós conseguimos operar os pacientes. Sim. E, lógico, depende do tipo de cirurgia, mas vamos falar nessas principais aí que você realiza, mamoplastia, abdominoplastia. O paciente geralmente pensa na parte cirúrgica, mas falar um pouquinho da parte anestésica, Sim. né? Como que é geralmente o tipo de anestesia,
né? E como é que o paciente acorda após a anestesia, Sim. na maioria das vezes? Assim, nós podemos dividir naquelas anestesias locais, né? Por exemplo, na cirurgia de orelha de abano, cirurgia das pálpebras, o paciente com anestesia local mais sedação, nós conseguimos operar tranquilamente esses pacientes. Bom, Porém, cirurgias mais extensas, como as cirurgias da mama, cirurgias da face, nariz, contorno corporal, é importante que nós tenhamos uma anestesia mais segura, né? Que o paciente consiga ficar mais monitorizado, que no caso é a anestesia geral. Então, de todas as anestesias que existem, para a cirurgia plástica, a geral é a melhor. e melhorou muito também a recuperação pós-anestésica, Sim, né? O paciente praticamente acorda logo em seguida, né? Então, exatamente. Hoje nós temos anestesia venosa total, que é um tipo de anestesia que nós utilizamos eletrodos que são colados à testa do paciente e ligado a um monitor. E esse monitor ele faz a leitura das ondas cerebrais do paciente. Então, de acordo com a onda cerebral que apresenta ali, o anestesista faz a leitura e coloca uma dosagem de anestésica específica. Então, antigamente, aquela anestesia que era feita de forma empírica, que era quase que uma dose padrão para todo mundo, hoje é uma dose mais titulada, usada para cada tipo de paciente. Então, só usa a quantidade necessária para o paciente ficar realmente dormindo anestesiado. Isso tudo por conta dessa tecnologia de mapeamento das ondas cerebrais. Então, o paciente terminou a cirurgia, ele já acorda, ele acorda com menos enjoo, menos vômito, menos dor e um despertar bem mais tranquilo. menos sonolência e tudo mais, né? Exatamente. E aqui, tudo aqui no nosso hospital, aqui no Hospital 13 de Maio, onde você opera, Sim. tem todo esse Tem. recurso aí para Tem fazer todo. com segurança. Né, a paciente que nós operamos ontem, nós usamos essa tecnologia. Aham, Né? sim. O paciente acordou super bem, sem dor, incrível. Isso é muito bom, né? Sim. E em relação, por exemplo, você falou que mamoplastia é uma das mais pedidas, né? Sim. Termos assim gerais, quando é que se indica, que critérios o paciente geralmente pede para que se faça, né? Porque imagina assim, numa mamoplastia tem um determinado volume. Sim. Esse volume, ele é solicitado pelo paciente, ou ele é definido pelo médico, ou precisa de uma coisa conjunta entre os dois? Antigamente, as coisas eram feitas de forma mais empírica, né? O paciente queria uma mama grande, com colo marcado, tamanho 42, 44. E o médico aceitava ou não aquele volume também de forma intuitiva e operava o paciente. Costumava ficar bom, Sim. porém poderia ter algumas consequências. Por exemplo, estrias, se colocasse um volume muito grande, queda precoce da mama devido ao peso exagerado do implante e outras alterações musculares, né? Poderia até rasgar o músculo se o implante for muito grande. Hoje em dia, a escolha do implante ela é puramente técnica. Então, durante a consulta, né, com auxílio de régua, compasso, nós fazemos a medição de alguns parâmetros biométricos do paciente. O principal é a base do tórax, a base da mama. Com a base da mama, nós conseguimos determinar, sem nenhum erro, qual que é o volume adequado para aquela paciente. Né? Também medimos a distância entre o bico do peito até o sulco da mama, que é o que nós chamamos a distância D. Então, ao cruzar essas duas informações, base da mama e distância D, nós conseguimos determinar o implante que vai ficar mais adequado para o paciente sem trazer nenhum problema. Sim. Com garantia que ela não vai ter estrias, que o músculo vai ser preservado, que não vai ter queda precoce da mama. Então, hoje em dia, a indicação é objetiva. É claro que existe essa conversa entre o médico, entre o paciente, mas a gente sempre consegue convergir, né, a opinião do paciente com a nossa para um ponto que traz mais segurança e melhores resultados para ela. Sim, é a experiência e o resultado técnico final que importa, né? Isso. E essa prótese é colocada em qual camada,
de tecido? Tecido. Nós temos 2 locais para se colocar o implante. Ou acima do músculo, abaixo do músculo, né? Acima do músculo é o plano que a gente chama subglandular, fica logo abaixo da glândula mamária. Tá. Né? E abaixo do músculo é o retromuscular. Ambos têm indicações boas para cada caso, né? Atualmente, nos últimos 2 anos, eu tenho usado apenas o plano retromuscular, né? Por uma questão de maior estabilidade. Sim. Né? Eu fiquei muito tempo sem usar esse plano porque era um pós-operatório mais doloroso, mais sofrido, né? Só que com a questão da prótese de recuperação rápida, que é a R24R, nós aprendemos a fazer essa cirurgia com o menor trauma possível. Então, de acordo com materiais mais delicados, nós conseguimos descolar esse músculo, afastar as estruturas e colocar o implante abaixo do músculo sem sangramento e com mínimo de trauma. Inclusive essas pacientes, né, que fazem a R24R, uma das provas que o músculo foi muito pouco agredido, ou seja, ele está todo preservado, elas podem levantar os braços no mesmo dia, em 24 horas já podem trabalhar e dirigir. Nossa, então é uma evolução. É uma evolução. Realmente, né? Sim. Porque o tempo de afastamento de trabalho, para muitas delas aí, é crucial, Sim. né? Muitas vezes eu imagino que se adia até a cirurgia para poder encaixar num período que ela pode ficar de resguardos. Isso aí deve ter melhorado muito. Não, né? melhorou. Tem muitas pacientes hoje que operam numa sexta e numa segunda já voltam a trabalhar. Eu já tive paciente que operou numa quarta, quinta ficou em casa e sexta já estava trabalhando com a R24R. Então, realmente, a paciente que quer operar hoje uma mama de aumento, né, é claro, sem precisar tirar a pele. Quando precisa tirar a pele, que é a mastopexia, aí tem que ter um tempo maior. Mas uma mama de aumento simples, R24R, ela não precisa mais estar no período de férias. Ela não precisa sacrificar as férias dos filhos, da família, uma viagem para poder operar. Ela pode operar numa sexta e na segunda já volta a trabalhar dirigindo sem nenhum problema. Sim, perfeito. Em relação a esse procedimento, Sérgio, que sempre se pergunta, né? Quais são os riscos de uma mamoplastia? Riscos cirúrgicos mesmo, né? Complicações previstas lá na literatura médica. Sim. O que costuma mais acontecer? Assim, tem algumas complicações que são mais comuns. Tem aquelas que podem acontecer nos primeiros 2 até 3 meses de pós-operatório, que estão relacionadas à infecção ou abertura de pontos, né? Quando acontece infecção, acontece o acúmulo de secreção ali junto com o implante, isso acaba ficando proibitivo manter aquele implante. Então, nos obriga a retirar esse implante, né? E também pode acontecer, às vezes, por uma questão de má cicatrização ou de infecção, abrir pontos que também acaba tendo que corrigir. Às vezes não precisa tirar o implante, mas tem que voltar com a paciente para a sala de cirurgia e dar os pontos de novo, né? Isso são as complicações mais imediatas, a curto prazo. A longo prazo, nós temos a contratura capsular. Ou seja, todo implante, qualquer corpo estranho que você coloca no organismo, forma-se uma cápsula, uma membrana fibrótica ao redor desse corpo estranho, né? Isso serve para uma válvula cardíaca, uma prótese de joelho, só que o implante, por ser uma estrutura maleável e deformável, se forma uma cápsula muito estreita, acaba estrangulando esse implante e provocando, às vezes, dor e deformidade na mama, né? Isso, geralmente, quando acontece, é por volta do 5º ao 10º ano pós-cirúrgico, quando acontece, Tardio, né? né? É mais tardio. Então, essas seriam as complicações assim mais temerárias, né? Sim. Seria infecção, abertura de ponto, contratura capsular mais a longo prazo. Ruptura é muito raro acontecer. Sim. A qualidade do material hoje ela é muito boa. São polímeros de silicone bem estáveis, bem resistentes. A gente escutava que a prótese, certo, então, antigamente, né, teria que ser trocada em torno de 10 anos. Então, acho que isso caiu por terra, então, na maioria das vezes, né? Sim. Inclusive, Lauro, hoje o que mais leva o paciente a reoperar a mama não é o problema do implante em si. Às vezes é questões estéticas. Dou um exemplo, o paciente está lá com 10, 15 anos que operou as mamas.
às vezes cedeu, às vezes Sim. ela gostaria de levantar um pouco mais. Uhum. Isso que faz com que a paciente, após 10 anos, geralmente faça uma nova cirurgia. Não por problemas no implante. Uhum. Mas antigamente, como eu falei, os dispositivos não eram tão tecnológicos e tão Aham. resistentes, Sim. geralmente a cada 10 anos tinha que trocar pelo risco de ruptura. Pois é. Rompia até 25%. Então, a cada 4, pelo menos um rompia depois de 10 anos. Uma estatística bem alta Bem na alta época, para a né? época. Hoje Sim. é bem diferente, Bem né? diferente. Eu me lembrei agora de talvez seja uma complicação mais precoce em relação à mamoplastia, que são as isquemias de mamilo, né? Sim. Que também é uma complicação. Essa aí seria para mais das mastopexias e mamas redutoras, né? Entendi. A mama de aumento simples é muito raro. Tá. Eu realmente nunca vi. Mas em situações onde nós temos isquemia de areola pela mama redutora ou mastopexia, Uhum. aí o cuidado é um pouco maior, que hoje a gente usa, além de alguns curativos, a oxigenoterapia hiperbárica também. A oxigenoterapia hiperbárica ela atuaria mais como um tratamento conjunto, né, adjuvante e talvez até preventivo de algumas complicações, né? Você costuma usar bastante? Sim, hoje todo paciente, as únicos pacientes que hoje em dia não usam oxigenoterapia hiperbárica são as cirurgias de mama de aumento simples, Uhum. né? Sim. Todas as outras, mastopexia, mama redutora, lipoaspiração, abdominoplastia, lipo-HD, todas hoje em dia nós utilizamos a oxigenoterapia hiperbárica. Sim. Tem os protocolos daquelas pacientes que têm um risco maior de ter isquemia, que nós começamos geralmente com 2 sessões prévias antes da cirurgia e mantemos no mínimo 5 sessões no pós-operatório. Mas hoje é mandatório. O paciente vai operar mama, abdômen, tem que fazer no mínimo 5 sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Eu vejo que isso está muito difundido dentro da própria sociedade de cirurgia brasileira de cirurgia plástica, né? A gente vê uns posts, umas recomendações, né? Inclusive com aulas de colegas da cirurgia plástica falando da medicina hiperbárica, né? Isso é uma das novas tecnologias aí que vieram, acho que para dar mais segurança para o cirurgião, para o paciente. Muito, nossa, facilitou muito as nossas vidas e principalmente do paciente. Sim. Nessa terapia de da hiperbárica, o paciente entra numa cápsula, né, uma cápsula geralmente individual. Sim. Ali o paciente tem um conforto térmico, pode ver uma televisão, Netflix, e durante aquele período ali ele respira oxigênio a 100%. Sim. E ocorre uma elevação da pressão a quase 2 atmosferas. Então, aumenta em pelo menos 20 vezes a oxigenação dos tecidos. Sim. Então, aquelas áreas recém-operadas, com risco de isquemia, de necrose, de abertura de ponto, infecção, elas são invadidas pelo oxigênio, e a gente sabe que o oxigênio é um dos combustíveis da célula, né, da mitocôndria, para que produza energia e favoreça a cicatrização. Sim, não, perfeito. E vamos falar um pouquinho de lipoaspiração, né? Sim. Uma pergunta que veio para nós é se tem um limite, né? Qual que é o volume máximo que você pode aspirar de gordura? Como é que se mede isso aí? Sim. Existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em que você pode tirar até 7% do peso corporal do paciente. Então, se você pega uma paciente que tem 70 quilos, 7% vai dar 4 litros e 900, quase 5 litros de gordura. Sim. Na minha opinião, esse volume é muito seguro, até porque se você tiver que tirar mais de 5 litros de gordura de uma paciente, na minha opinião, ela teria que emagrecer e preparar para poder fazer a cirurgia plástica. Então, dentro desses 7% de segurança, a gente contempla praticamente todo tipo de paciente. Sim, não, perfeito. E uma das coisas que eu imagino que vale desse preparo pré-operatório são os pacientes com alguns riscos mais estimados. Por exemplo, paciente esfumante, trombofílicos, né? É feito toda uma avaliação pré-operatória, né? Antes de colocar o paciente na mesa, como se diz, né? Quais são, assim, de maneira geral, os exames que vão rastrear possíveis complicações aí?
É interessante que antigamente nós cirurgiões, né, de todas as áreas, nós pedíamos os exames básicos necessários. Era hemograma, coagulograma, glicose, ureia e creatinina. Sim. Era o básico para poder operar. Hoje nós temos, e eu pratico isso no meu dia a dia, que é a cirurgia plástica funcional. O que é a cirurgia plástica funcional? A gente tenta rastrear através de exames de sangue como está a saúde do paciente, né? Não só a questão se ele está coagulando bem ou se ele está com anemia ou não. Então, nós temos alguns parâmetros que medem o quanto inflamado está ou não o organismo do paciente. Então, a vitamina D. A gente não opera mais pacientes com vitamina D abaixo de 30. Certo. Homocisteína é outro parâmetro que geralmente tem que estar abaixo de 10. Insulina, o ideal que esteja abaixo de 9. Né? A hemoglobina glicada, que é um tipo de glicose que se liga à hemácia, ela também tem que estar abaixo de 5,4. Então, hoje em dia, tem outros exames também, se eu ficar citando aqui, ácido úrico tem que ser abaixo de 3. São muitos exames hoje que nós pedimos para ter esse cuidado com o paciente, para que ele evolua bem no pós-operatório. Muito além do básico. Muito né? além do básico, Sim. né? E uma cirurgia dessa, Sérgio, uma outra pergunta que nós tivemos, vamos supor, hoje dá para se fazer no mesmo tempo cirúrgico uma mamoplastia, mas dessas mastopexia, que são Sim. maiores, junto com a abdominoplastia. Dá para se fazer no mesmo tempo cirúrgico ou se dividem nos tempos? Como é que é isso? Lauro, assim, existe alguns trabalhos em cirurgia plástica que demarcam alguns tempos operatórios de segurança. Até 6 horas de cirurgia, o sinal é verde. Até 7, amarelo. Acima de 8 já começa a ficar vermelho. Não que seja proibitivo operar. Eu já fiz várias cirurgias de 8 até 10 horas já fiz. Porém, assim, eu evito que a cirurgia se alongue mais do que 8 horas. Então, assim, eu avalio, o paciente chega querendo operar a mama, no caso tirar a pele, abdômen com lipo. Eu avalio o paciente de acordo com o grau de dificuldade da mama dela, porque cada mama é diferente da outra, juntamente com o grau de dificuldade da abdominoplastia e da lipoaspiração, eu determino se aquelas cirurgias estão dentro do tempo de 8 horas. Se der mais do que isso, eu converso com a paciente, explico para ela que é por questões de segurança, a gente vai parcelar, vai fragmentar as cirurgias. Aí faz primeiro a mama ou a lipo com abdômen. Assim, na minha prática, o que a gente consegue fazer com muita frequência é lipoabdômen e mama de aumento, que é aquela cirurgia rápida de 1 hora. Quando é mama, quando é lipo, abdômen, mastopexia, geralmente o tempo cirúrgico excede um pouco. Muitas vezes você tem que modificar o paciente de posição, não tem? Em alguns casos, Tem. o paciente geralmente começa a cirurgia com decúbito dorsal, né? Barriga para cima, mas tem momentos que você tem que Sim. mudar a posição do paciente, né? Porque, por exemplo, na cirurgia de contorno corporal, além de você fazer a lipoaspiração da região anterior, você tem que fazer da região posterior, das costas. E depois que você faz região anterior, região posterior, você prepara a gordura e ainda com a possibilidade de fazer a lipoenxertia glútea, ou seja, colocar a gordura no bumbum. Então, essa posição de decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, ela é muito importante na cirurgia plástica de contorno corporal. Sim, aí eu comentei porque vai aumentar bem o tempo cirúrgico, até você manipular tudo isso. Essa mudança de decúbito aí vai umas meia hora, porque você mudou, tem que fazer toda a antisepsia, asepsia, colocar campo cirúrgico estéreo, isso tudo acaba demorando. Sim. Uma outra questão que me fez lembrar agora é em relação às enxertias glúteas. Está se pedindo mais esse tipo de cirurgia? É só você injeta só gordura ou tem prótese para colocar também na região glútea? Existe a questão do aumento com implante de silicone, né? E a questão da gordura. É interessante que no Brasil a questão do implante de silicone no bumbum não pegou muito. Tem muitos cirurgiões que fazem, mas a brasileira ela gosta mais da gordura. Fica um bumbum mais natural, mais redondinho, né? Então, assim, eu diria que hoje mais de 80% das cirurgias
de contorno glúteo são por lipoenxertia e não a prótese de silicone. Entendi. E aumentou muito a segurança hoje dessas lipoenxertias de gordura devido ao uso da ultrassonografia. Hoje a gente tem o uso da ultrassonografia intraoperatória, ou seja, um aparelho de ultrassom portátil que durante as cirurgias nós identificamos, por exemplo, no caso do bumbum, a gente identifica aonde está o músculo para poder injetar. Porque no bumbum, no glúteo, a gente não pode injetar gordura dentro do músculo. Certo. Tem que ser numa camada logo acima do músculo, mas no músculo não pode, pelo risco de embolia gordurosa. Então, com ultrassom, você identifica o músculo e entra com a cânula e injeta na camada acima do músculo, dando mais segurança, e o resultado também é bem positivo. Então o resultado é duradouro, não há uma absorção dessa gordura injetada lá. Ela permanece. Nós sempre fazemos uma sobrecorreção, porque nos primeiros 15, 20 dias, parte daquela gordura, na verdade não é a gordura, é o inchaço vai diminuir. Então a gente coloca um pouco mais, fica um pouco exagerado nos primeiros dias, para depois ficar do tamanho que a gente quer. Certo. Aquela gordura que integralizou ali no glúteo, ela vai permanecer, ela não se perde mais. Sim. Eu acho que uma dúvida frequente também no caso de uma lipoaspiração, se na região que foi aspirada, se ela pode voltar a ganhar gordura naquela mesma área ou não. Ou uma vez aspirada, ela não se ganha mais ali. Se o paciente ganhar peso, muito peso, né, vai aumentar principalmente nas regiões onde não foram lipoaspiradas. Mas aquela região que foi lipoaspirada pode sim ter um aumento. É claro que vai ser menos do que o paciente tinha antes da cirurgia, mas pode sim haver um ganho de peso ali. Sim, entendi. E, Sérgio, uma questão que deve ser bem frequente também, o paciente fez a cirurgia. Quanto tempo depois libera ele para fazer um exercício, numa academia, por exemplo? É lógico que depende muito do tipo de cirurgia que você fez. Mas assim, de maneira geral. As mamas de aumento simples, a R24R, com 10 dias o paciente ele já pode voltar a fazer as atividades da academia, inclusive dos membros superiores. Então, membro inferior, abdômen e membro superior com 10 dias. Porém, caminhadas já no outro dia após a cirurgia já pode ser feita. Então, caminhadas simples 24 horas após a cirurgia e outros grupos musculares, inclusive membros superiores, 10 dias depois. Quando é mastopexia, ou seja, aquela cirurgia que tem que tirar a pele, uma cirurgia mais extensa, são 20 dias. E lipo com abdominoplastia também são 20 dias. Agora, só lipoaspiração, 10 dias também o paciente pode voltar às atividades. Olha, eu achei até bem precoce, né? Eu acho que também vai cair naquilo que a gente estava falando da melhora da técnica cirúrgica e dos aparelhos, né? Tem aparelhos hoje mais tecnológicos, né? Que durante o ato operatório vocês estão utilizando? Sim. Hoje, por exemplo, no arsenal que nós temos para realizar cirurgias do contorno corporal, nós temos 3 aparelhos que são importantíssimos. Um é o Safer. O Safer ele é um ultrassom que derrete a gordura antes de nós fazermos a lipoaspiração. Então, primeira coisa, vai fazer uma lipoaspiração. Nós aplicamos o Safer, ele é como se fosse uma cânula de lipoaspiração. E na ponta dele tem uns anéis que emitem ondas de ultrassom, de choque. Então, você passa esse aparelho ali na região da gordura, ele emulsifica essa gordura, ele derrete essa gordura. Posteriormente, nós entramos com outra tecnologia, que é a vibrolipoaspiração. É aquele aparelho que emite microvibrações na ponta da cânula e faz a aspiração da gordura. Fez a aspiração da gordura, é hora de tratar a flacidez de pele, para aquela pele não ficar flácida depois. Aí nós entramos com a tecnologia do Renuvium. O Renuvium é uma tecnologia de jato de plasma, em que na pontinha do aparelho emite uma energia que faz a retração das fibras septais e estimula a produção de colágeno. Então, hoje o tratamento na lipoaspiração ele é completo. A gente trata a gordura e trata a flacidez. E tudo com o uso da tecnologia. Sim.
Eu acho que você falou desse contorno corporal, não sei qual técnica dessas aí que você comentou, que realmente, não sei se é através da injeção de gordura, que realmente você consegue fazer o contorno de músculos, Sim. né? Deltoide, por exemplo, músculos abdominais, do reto abdominal, né? Isso aí dá para ser feito também, não? Sim. Tem um colega nosso de Santa Maria que criou uma técnica, ele é o Dr. Maurício Viaro, e essa técnica chama U-Graft, ou seja, U de ultrassom, graft de enxerto. Ele criou uma técnica que através do uso da ultrassonografia acoplada a cânulas especiais, nós conseguimos injetar gordura direto ao grupo muscular. Antigamente, para nós conseguirmos um contorno corporal, nós fazíamos lipoaspiração apenas. Só que se o paciente não tivesse um músculo hipertrofiado, o resultado seria bem pobre. Sim. Hoje em dia, ao injetarmos essa gordura no grupo muscular, de imediato nós temos o aumento volumétrico desse músculo, acaba dando aquele músculo mais definido. Sim. E a longo prazo nós temos, pelo estímulo das células tronco, a hipertrofia e a regeneração muscular. Então hoje nós estamos falando não só de cirurgia plástica estética, mas também de engenharia tecidual. Porque você consegue injetar gordura especificamente dentro de um grupo muscular e essa gordura tem as células totipotentes, são as células tronco, que estimula a regeneração e a hipertrofia muscular. Olha, especialidade aí de parabéns, umas né, grandes evoluções aí. Sim. De ponta mesmo, né? E uma das coisas que eu vejo bem falada também, aí eu queria que você pudesse mais uma vez dizer para nós, é sobre o que está se chamando de Modern Mama Makeover, né? O que exatamente é o conjunto dessas procedimentos? Assim, a mulher, quando ela passa pela gravidez, grandes modificações ocorrem no corpo dela. Nas mamas, né? Você pelo estímulo da lactação, ao aumento, né, engurgitamento das mamas, a criança ali fica alguns meses amamentando, então aquela mama acaba tendo queda, pitose. Sim. Na região do abdômen, com estiramento da pele, vem as estrias, a flacidez, as dobras de pele. Outras alterações que acontecem é relativa ao músculo reto abdominal, que é um dos músculos que protege a região do abdômen. Sim. Ele acaba se afastando, que é o que nós chamamos de diástase, a diástase muscular. Sim. Ocorre também os acúmulos de bolsões de gorduras em algumas regiões. Isso tudo em consequência da gravidez. Depois que a mãe tem o filho, já amamentou, já parou de amamentar, ela vai querer melhorar a aparência, tentar voltar àquele estado, né, físico, né, que ela tinha antes de ter os filhos. Sim. Então, mais do que merecido, hoje a gente consegue, em uma única cirurgia, é claro, obedecendo a questão de segurança, tempo cirúrgico, realizar cirurgias de mamoplastia para corrigir a flacidez e a queda da mama e cirurgias de abdominoplastia com aplicatura muscular, lipoaspiração. Isso que seria a Mummy Makeover. Sim, olha, e está sendo bem procurado, né? Sim, agora, né? É uma ideia que veio dos Estados Unidos, né? E se instalou muito bem aqui. E essas pacientes, Sérgio, elas chegam além do pedido para melhorar a estética, você percebe que um grau um pouco diferente de ansiedade, porque assim, todo cirurgião, principalmente na área de cirurgia plástica, né, tem uma expectativa de resultado, né? Então, como é que é feita essa avaliação um pouco assim mais psicológica, fora da técnica cirúrgica mesmo? Tem um professor, né, infelizmente já falecido, e ele falava uma coisa bem interessante, que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi na mão. Porque a gente opera a parte somática, a parte corporal, mas a principal influência é a nível cerebral, a nível emocional. Certo. Então, é muito importante nós sabermos quem nós estamos operando.
Não é bem-vindo você operar uma paciente que, por exemplo, está em fase recente de separação, Sim, porque às vezes ela está querendo fazer uma cirurgia não para ela, mas para provar para outra pessoa que ela está bem. certo. Alguém que passou por um trauma emocional recente, que está se recuperando de uma depressão, algo do tipo. Sim. Isso tudo a gente consegue detectar durante a consulta. Por isso que é importante uma consulta detalhada. Minha consulta tem no mínimo 1 hora, porque ela passa desde a história fisiológica, Sim. gravidez do paciente, se tem algum problema ginecológico, alergias. E nessas perguntas, nós temos instrumentos, ferramentas para tentar detectar se a paciente está bem emocionalmente. Às vezes ela nem percebe, Sim. mas aquele roteiro todo que nós cirurgiões plásticos temos, nós conseguimos detectar né, alguma questão emocional que está afligindo o paciente. Sim. E quando a gente detecta isso, né, a gente tem que conversar com o paciente, expor a nossa opinião, que talvez não seja o momento adequado de operar. Volta e meia acontece e Sim. a gente tem que conversar com o paciente, dar um tempo né, para que ela opere no momento que ela esteja melhor. Para que ela esteja convicta, né? Que realmente deseja fazer naquele momento o procedimento, né? Eu acho Sim. que isso é muito ético da parte médica, né? Aguardar o melhor momento que o paciente decida conscientemente se submeter a um procedimento cirúrgico e com resultado bem melhor, com certeza. Né? Com certeza. Sérgio, fizemos várias perguntas aqui, Sim. Procuramos atender aí os questionamentos dos nossos amigos do podcast. E eu gostaria de pedir se você tem alguma consideração final para dizer a elas, né? Alguma questão que possa deixá-las mais seguras, mais emotivas, né? Mais motivadas, aliás, dentro da tua expertise, né? Sim. Assim, uma coisa que eu acho fundamental é a saúde, né? Não só a saúde física. É claro que nós queremos nos aparentar bem fisicamente, dispostos, alegres, mas a saúde do ponto de vista relacionado às atividades físicas, né? Eu acho que toda prescrição médica, o último item tinha que ser atividade física regular. Certo. Isso é fundamental importância. Então, a paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, ela tem que estar preparada, né? Preparada fisicamente, do ponto de vista de peso, né? Da questão da motivação. Então, a atividade física é fundamental, uma alimentação adequada também. Isso tudo já é o antes da cirurgia. E tem que continuar depois. Porque se o paciente não tiver essa disciplina, infelizmente, em pouco tempo, ele acaba perdendo o resultado, né? Ele pode voltar a ter flacidez, voltar a ter ganho de peso. Não volta à condição inicial, né? Sim. Então, a atividade é importante. Sim. Sérgio, mais uma vez, quero te agradecer e quero te deixar mais uma lembrança. Opa, né? Mais uma lembrança para você guardar esse dia, por favor. Receba com carinho aí. Opa, muito obrigado. Um certificado de agradecimento. É uma honra, Laura. Fico muito agradecido pelo carinho, pela atenção aí. Foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você. Né? Prazer é meu. E, Dr. Sérgio, fica aí aberto, né, no nosso Instagram. Nós vamos compartilhar tudo isso para responder novas perguntas, novas dúvidas, né? Sim. E assim, para quem se interessou nessa área de cirurgia plástica, conversamos aqui com o Dr. Sérgio Campos e pode assistir o nosso podcast de maneira integral, né, no YouTube. Faço esse convite a vocês para assistir o nosso podcast integralmente lá, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Laura. Até a próxima, né? Até a próxima. próxima.